seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um podcast da New Connections. E hoje, novamente, uma figurinha carimbada já aqui, ó, mais de 3 vezes pede música e paga boleto, tá? Já tô... Hoje, meu convidado, professor Mauro Bibancos, graduado em Medicina pela PUC Campinas, mestrado, 2 mestrados, né? Um em Ginecologia na Santa Casa de São Paulo, o segundo mestrado em Andrologia pela Universidade de Pádua, doutorando em Urologia pela PUC Campinas também, atualmente professor adjunto da PUC Campinas, o cara realmente aí tá com uma presença muito forte na universidade, chefe da reprodução humana do Hospital HCOR e hoje, oficialmente, sócio responsável pelo setor de andrologia da clínica United Fertilidade. Maurão, obrigado de novo por ter aceitado meu convite e muito obrigado por me receber aqui na tua casa nova, né? Eu que agradeço o convite, né? Ter a chance de expor algumas coisas que nós estamos fazendo. Legal. Mostrar esse desafio aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. E sobre as novidades que estão ocorrendo por aí. Então, eu realmente, quando eu fiquei sabendo que tinha muitas coisas novas, eu falei, deixa eu ir lá em primeira mão, saber, perguntar e para poder trazer aqui para o pessoal que nos acompanha. Então, vamos começar, professor, falando da sua casa nova, da United. Me conta como que foi essa idealização de um sonho, porque a reprodução humana trabalha muito com o sonho do casal, com o sonho da mulher, mas ninguém mostra o sonho do especialista, né? Me fala. Foi mais ou menos uma gestação, né? Então, eu não sou o idealizador da ideia inicial. Nós somos em 10 sócios, e 2 sócios em especial, o João e o Luiz Pina, idealizaram isso e eles foram buscando um a um. Então, foram convites individuais. Eu, num primeiro momento, fiquei receoso, achei que era muito grandioso, e fui recusando até a hora que eu fui o último, eu fui um dos primeiros a ser chamado e o último a aceitar. Então, para isso, teve uma série, vamos dizer assim, de ajudas, de concessões, de falas. Boa parte de nós já éramos amigos, então existia um sentimento de estar junto com aquelas pessoas que você trabalhou e que hoje seríamos sócios. E é um desafio grande, não é um desafio pequeno, ele é bem grande. Na conjuntura que nós estamos vivendo, ele é bem grande. Nós estamos dentro de um hotel 5 estrelas, com 2 centros cirúrgicos, com tecnologia nova, que eu posso falar daqui a pouco, mas é um desafio bastante grande. E até por falar nisso, né, quando a gente pensa em desafio, em uma clínica desse tamanho, puxa, uma laje inteira, um quarteirão da Avenida Paulista, a gente sabe o preço do metro quadrado, o investimento, mas não é só isso. Acho que a questão também, o maior desafio é a gestão de pessoas, equipe, montar equipe. No mundo das mídias, a gente vive um mundo das mídias, se idealizou muito a rotina, os ganhos, o sucesso do médico, aquela coisa. Ele não é nada disso. O médico é alguém que continua trabalhando muito, estudando muito, e que tem que administrar tanto o emocional no nosso caso, os casais, mas os pacientes, as doenças, e o nosso. Porque a gente falha, a gente tenta ir atrás, a gente discute, a gente fica em cima do caso, a gente não se conforma com os resultados quando você não tem o que você quer. Quando você faz 2 coisas exatamente iguais, você não tem o mesmo resultado. Então, esse é um lado muito difícil. Então, quando você já tem esse combo, e aí você entra num projeto desse, aí você tem que pular, vamos dizer, da sua expertise básica, que é ser médico. Então você passa a gerir pessoas, gerir sonhos, gerir expectativas. Eu acho que por coincidência, merecimento, seja o que for, cada um com a sua crença, pensamento, nós temos 10 sócios, cada um com um perfil completamente diferente, completamente, vamos dizer, complementares. Então, eu posso dizer por mim mesmo e porque todos falam, eu sou o cara das ideias. Eu vou trazendo as ideias, parcerias, os trabalhos. E aí sempre um ou outro, então eu tenho amigos que vieram, né, Dr. Geraldo Caldeira, Dr. Vanberto Maia, o Luiz Pina, o João Papassoni, a Fernando Okita, que acabou ficando minha amiga de ser minha sócia, o Nino Berrar, o Luiz Bin, nossa, são tantos que agora eu vou, vamos lá.
A Carla Giusti, minha amigona, trabalhamos juntos muito tempo. Então, são 10 sócios e a Karina no laboratório. Então, nós trouxemos para dentro a embriologista. Isso gera um diferencial. Trouxemos alguém de números, o João, é outro diferencial, ele e o Ronaldo. Então, assim, outro diferencial. Então, a gente conseguiu trazer esse combo. Então, cada um já ficou praticamente dividido. A gente já dividiu o time porque era cada um realmente com um talento diferente um do outro. Então, é um desafio bastante grande. Muito, muito legal. E você, né, eu falei no início, eu sempre brinco, né, que o teu extenso currículo, a gente tenta resumir ao máximo para não ocupar metade do podcast aqui, mas essa questão da pesquisa e de trazer estudos e trabalhos, e eu sei que tem alguma coisa nessa área, novidade aí que eu vim aqui para saber hoje. Me conta o que já... Pô, tem um mês de inauguração, nem isso, 2 meses, e já tem alguma coisa acontecendo? Me fala mais disso. Tem. Você sabe que essa coisa do currículo é uma coisa engraçada. Meu filho não aguenta mais escutar isso. Faça alguma coisa que preceda você mesmo. Eu jogo bola e joguei no Barcelona. Uau! Joguei basquete no Lakers. Uau! É um negócio que ele fala por si só. Então eu entendo assim. Eu entendo as carreiras dessa forma. Então quando a gente fala dos outros e mostra um currículo diferenciado, realmente a gente admira. Então, assim, eu espero trazer isso para os meus pacientes, para os meus alunos, para a minha vida. Então, eu estou ainda na metade do caminho do que eu quero trilhar. Vamos embora, tem tempo ainda. Do ponto de vista de pesquisa, então, na verdade, uma coisa se associa à outra. Quando a gente fala em fertilização in vitro, que é o carro-chefe de uma clínica de reprodução humana, ele tem vertentes que chegaram aparentemente num topo. Então, o que fazer com o embrião, como tratar o óvulo, o que dá, o que pode ser feito para o óvulo? Muito pouco. Porque se isso fosse uma verdade, o ovário não traz só óvulo, ele traz hormônio. Então esqueçamos de mulheres que querem filhos. Elas já têm 3 filhos, não querem filhos. Se existisse uma estratégia que faz uma longevidade ovariana ser estendida, a gente faria para todas as mulheres. Sim. Não teria os implantes, uma série de tratamentos que tem que ser feito. Não existe. Então, o ovário tem um teto, ele é complicado. O testículo não. O testículo, a gente pode não ganhar uma batalha, mas a gente pode brigar, na imensa maioria das vezes. Então, eu mesmo publiquei 1 ano e meio atrás, 2 testículos, né, a gente chama de restart do testículo, resetou o testículo. Então, existe. Quando a gente fala do sêmen, eu acho que tem uma situação que ele é incômoda. A gente fala em milhões de células. E às vezes fala que não é bom. E aí você fala que 12 óvulos é muito bom. Aí você tem 5 milhões de espermatozoides e não acha bom. Sim. Então a nossa incapacidade de trabalhar com alíquotas grandes, e sem contar que eu posso pedir para ele estocar, ele pode ejacular mais de uma vez, eu vou multiplicando esses números. Essa nossa pesquisa tem a ver com isso. A capacidade de selecionar o espermatozoide o máximo possível. Então, assim que esses dados saírem, eu vou poder divulgar. Só que existe um segundo parecer, então, que tem a ver com esse combo que eu estou falando. Estar na clínica, com esse glamour todo. Essa pesquisa tem 14 anos. 14 anos. Ela deu certo, ela deu errado, nós tivemos problemas de saúde na equipe, nós perdemos tudo, nós refizemos o treinamento. Então, por exemplo, a hora que a pesquisa terminou, a minha amigona, pesquisadora, Daniela Braga, fez a análise dos números e falou: Mauro, nós estamos com 80% de... a gente fala de poder do trabalho, é como se assim, tivesse 80% de chance de estar certo. Você não quer aumentar um pouquinho mais? Para eu aumentar um pouquinho mais e ir para 90, eu tenho que retreinar todo mundo e nós vamos fazer. Então eu estou no processo de retreinar o retreinamento para a gente aumentar um pouquinho os números e subir. Então quando subir, realmente nós vamos escrever para publicar. Então a pesquisa é para quem é teimoso. E para isso, né, para tentar aumentar um pouquinho essa potência do trabalho, você precisa de mais capilaridade, você precisa de um N maior, você precisa continuar literalmente a pesquisa para ir estatisticamente subindo essas possibilidades. Quem quer fazer, quem não quer, porque tem gente que não tem esse cunho. Então tem gente que é da rotina. Sempre que você põe uma pesquisa, você coloca alguma coisa extra rotina.
Então essa pessoa tem que querer se disponibilizar no tempo, no horário, no esforço, no estudo, no treinamento, porque vai dar errado. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E aí tem aquelas 10.000 horas, aquelas histórias todas, até dar certo. Então a gente está há muito tempo estudando isso. Durante esse tempo a gente perdeu um time, teve uma publicação semelhante à nossa, mas a nossa vertente é um pouco diferente, só que a gente vai continuar até o fim. E ele é tão, vamos dizer, interessante, que lá atrás eu expus para a Universidade de Padova, onde tem os melhores do mundo em sêmen. Vamos só fechar aqui uma... Por que o melhor do mundo? Tem um trabalho de uns 10 anos atrás, de um chinês, eu não me recordo o nome, ele fez uma avaliação daquilo que ele chama de fator masculino. Se a gente for pensar em reprodução humana, talvez seja uma das áreas mais jovens que tem. Então, o ICSI quer colocar espermatozoide dentro do óvulo da década de 90. Então, esses pesquisadores, eles estão ainda em fim de carreira, eles estão trabalhando. Então ele fez um ranking conforme alguns critérios, publicação, quanto mudou a vida das clínicas e tal. E quando ele joga nesse ranking, a Universidade de Padova veio primeiro de longe. A equipe do Dr. Carlo Foresta, Andrea Garola, Alberto Ferli é incrível. Então ter essa possibilidade de conversar, eu brinco, né? Conversar com o Messi, Cristiano Ronaldo e Pelé é incrível. Então eles avalizam e eles me dão muito norte. Agora, isso constrói tempo, eu fiz meu mestrado, por isso que eu fiz 2 vezes o mestrado, porque eles tinham um programa de mestrado, eu falei, não, tudo bem, eu não vou para o doutorado, eu vou fazer o mestrado de novo, pois eu acabei postergando um projeto no Brasil. Esse trabalho que você está fazendo, dando essa extensão, né, para ter essa robustez maior, ele tem esse desdobramento internacional, então? Tem. E se Deus quiser, a gente vai aumentar a taxa de gestação com isso. Não, me fala mais, né? Não me deixa só com esse gostinho. Me fala mais, por favor. Quando uma das grandes dificuldades que a gente tem na célula é conseguir ver dentro dela. Então, o embrião que mais engravida é o embrião que ele é normal. Normal do ponto de vista genético. O embrião euploide. Euploide, que o pessoal chama euploide, que quer dizer que é normal. Um embrião tem de 120 a 200 células no 5º dia de vida. Então ele vai replicando, dobrando, ele vai em PA, né? Progressão aritmética. Porém, ele sai de um óvulo no sêmen. Então, eu não tenho como estudar dentro dele, porque se eu estudar, eu destruo aquela única célula. Aí tem uma coisa pior do sêmen, ele é a menor célula da natureza. Não tem, ele é a menor célula da natureza humana. Então, o óvulo é maior, então ele tem uma capacidade de visibilização maior. Então, ele já é pequeno, eu não tenho acesso. Então, o que a gente está estudando? Como selecionar esse espermatozoide para que ele seja o espermatozoide e que a gente dependa menos, vamos dizer, dessa escolha. Aí a gente vai ficar dependente praticamente do óvulo ser o cara. Mas aí vocês estão utilizando critérios diferentes para essa escolha? Não, a gente está usando métodos diferentes, que alguns grupos no mundo, pouquíssimos, começaram, mas não com o cunho que a gente está fazendo. A gente já desdobrou aquilo. Quando eu vi, eles já estavam fazendo, eu já vinha fazendo antes, não tenho dúvida, só que a gente teve esses percalços, né? Então, acho que uma coisa bastante importante falar, no Brasil a gente não tem esse apoio todo. Então a gente faz porque a gente gosta. Então a gente estuda, a gente pede, é 1 a 1, é artesanal, assim vai. Não é uma equipe paga para isso, nem eu sou pago para isso. Então, como é que eu falo que eu sou pago? Eu acho que tem 2 coisas que... A minha diferenciação, de eu poder falar o tempo todo, todos os congressos, dentro, fora, assim vai. E não só isso, é o que eu estou fazendo agora. Então, é isso eu espero difundir. Então, uma coisa legal, uma coisa que quase todo mundo deveria pensar e fazer, porque isso sim é diferencial, real. E a pesquisa, a gente sempre brinca, né? Falando de forma esdrúxula, quem chega primeiro bebe água limpa. A pesquisa te faz estar na ponta dos estudos, na ponta do desenvolvimento de novos conhecimentos. E por você estar muito ligado à PUC, Campinas e a outras universidades, a Liga Estudantil como um todo. A pós, né? A EBRA, que nós temos a pós aqui dentro. A pós-graduação aqui da United. Então,
te faz realmente sair dessa zona de conforto, Você né? imagina que quando você vai fazer que se chama de paper, um trabalho, você não pode falar nada da sua cabeça. Você vai falar, segundo isso, fonte tal, a outra fonte, estuda a fonte. A sua fonte pode ser checada. Então, eu sou revisor de 2 revistas internacionais. Como que é aceito um trabalho? Vira e mexe, eles pedem, você aceita esse trabalho? Então ele vem no meu e-mail, eu aceito ou não, mas se eu aceitar, eles tiram o nome do pesquisador, eu não sei quem é, eu tenho o trabalho. E eu faço as minhas considerações. Então eu vou checar tudo, bem criterioso. Ao mesmo tempo, tem outros pesquisadores em outras partes do mundo com a mesma, o mesmo funil. Depois, o editor vai juntar todos e vai saber. 2 aceitaram, não aceitaram, assim, vai ter que corrigir e tal, tal. Quando ele manda essa avaliação, eu tenho acesso aos outros e os outros têm acesso. Aí que eu descubro quem foi que avaliou. Então, ao mesmo tempo que eu estou estudando, eu estou recebendo informações. Então, qual que é o ganho que eu tenho disso financeiro? Nenhum. Eu gasto tempo, mas eu entendo que eu estou me mantendo na crista da onda, porque eu também estou falando indiretamente com pessoas de altíssimo nível. Então, quando a gente vai para uma publicação, a gente quer chegar nesse ponto. Então, você é obrigado a estudar. Não tem como. Você não pode falar nada sem fonte. Então, por isso que todo mundo que talvez tenha um pé na pesquisa é um pouco crítico a dados que se expõem por aí. Que a gente fala, de onde veio? De onde não sei o quê? Porque eu normalmente vou checar. Se alguma coisa da minha expertise, alguma coisa que eu me interesse, eu vou querer saber a fonte. E olhar o que a gente chama de método, metodologia. Como é que você estudou? Ele é mais importante que qualquer coisa. Como é que você dividiu as pessoas? Como é que você dividiu o teu material ou os animais? Enfim, Grupo controle. grupo controle. Tem todo um critério para você dizer alguma coisa. Aí depois aquilo se junta, chama meta-análise. Então, quando chega nesse ponto, as certezas sobem. Absoluta? Nunca é. Nunca é. Não se pode falar. Mas elas vão virando uma. Como é que eu vou te falar? Uma segurança. A gente fica mais seguro de achar que está fazendo o bem. Indiretamente, isso chega até as suas pacientes, né? Sim, exatamente. De você ter sacadas, de você ver coisas que ninguém viu. E pensar de um prisma diferente sobre o mesmo problema, Não é né? uma ação de ego, é o contrário. Você tem que ser extremamente humilde e achar que você não sabe, você tem que estudar. Se você acha que você sabe, você não estuda. Então, por isso que eu falo que se eu parar, eu tenho o currículo talvez para parar, mas se eu parar, eu acho que alguém vai me alcançar. Então, eu tenho a humildade e a paura, como eu falo italiano, e falar, não, pera, eu vou continuar estudando porque o máximo que vai acontecer é alguém ficar equidistante de mim, mas não alcançar. E também é perfil, né, Mauro? Puxa, não, foi o que tu falou. E no Brasil a pesquisa é difícil, é mal remunerada. Então, se o cara não tem paixão realmente por isso, né, você não dá aula por causa do dinheiro que você ganha na faculdade, porque 2 dias aqui no consultório você ganha mais dinheiro do que você ganha um mês inteiro na faculdade. Então, tem certas coisas que a gente faz porque realmente é o que nos move. Não é necessariamente o que nos. Não tenho dúvida. Tem prazeres que não são quantificáveis. E a gente ainda continuando, né, nessa vertente de universidade, de estudos, você acabou. Posso falar já? Posso falar? Já posso anunciar? Você, como idealizador responsável e editor do primeiro guia de urologia para estudantes, fundamentos básicos para a formação da medicina. Com IA. Já existiam anteriores, mas sem IA não. Então quer dizer que, além de um guia completo que envolveu, sei lá, algumas dezenas de pessoas, né? Eu tenho um grupo de monitores espetacular. Então, para quem tiver a curiosidade de ver isso, você vai ver o nome dessas pessoas. Eu tenho 2 que são assim, meu braço direito e esquerdo, o Lucas e a Laura. Eu sempre vou fazer essa referência eles 2. A gente troca 317 mensagens por dia, então eles não aguentam mais escutar. Inclusive, os momentos que eu fico mais bravo, bem italiano. E a gente ficou 3 anos fazendo isso. 3 anos. Eu peguei a urologia, então eu estou no departamento de urologia.
Eu sou especialista em fertilidade. Então, eu sei que eu não sou um grande especialista em câncer urológico ou outras áreas. Lógico que eu sei a área básica, não tenho dúvida. Eu tive isso muito bem e replico essas aulas sem problema. Porém, eu entendi, no cenário de hoje em dia, algumas coisas. Eu percebi que, diferentemente da minha época de prestar para residência, não tem mais entrevista. Eles estão dependentes de currículo e prova. Sim. Mudou vamos dizer, o caminho. Então tá. E eles fazem cursinho, eles têm coisas online que provê o quê? Material. Bom, vamos fatiar a urologia. Fatiei para todas as áreas, tem as áreas padrões. Em cada área, eu pessoalmente falei com um padrinho. Então, o especialista, do mesmo jeito que eu sou da infertilidade, existe das pedras, né, que são os cálculos, o câncer de bexiga, o câncer de pênis. Então, eu tenho amigos muito próximos, né, como o Renato Panhoca, um dos maiores uro-oncologistas que tem, e assim vai. Entre todos eles, o Adriano Fregonese, da disfunção sexual, e assim vai. São vários temas. 13 temas. aqui. Em cada tema, eu pus o aluno para escrever. Então, eu tirei o trabalho porque eu sabia que eu não podia dar trabalho, eu não estou pedindo, não é remunerado, de novo, né? eu pedi para eles corrigirem. Então o aluno fazia, eles corrigiam, eu voltava, corrigia, 1000 correções. Aí nós tivemos que buscar figuras que não tinham esse entrave de Direitos autorais. direitos autorais. Não eram muitas. Então ficou bom. E a gente fez uma roupagem bonita. Quando ficou pronto, eu estou falando a história de 1 ano atrás, eu falei assim, vamos ver, se fizemos uma reunião, os dois, o Lucas e a Laura, eu falei assim, tá chato. Meu, como é que pode estar chato? Nós estamos 2 anos estudando, não é possível. Eu falei, tá chato, tá chato. Eu não sei se eu trabalho muito na percepção. Então, por exemplo, a minha monitoria não é prova, ela é entrevista. Eu vou na percepção. Eu quero algumas coisas, eu quero convívio. Então, eles são meus amigos, eles não são meus monitores. Todos eles que estão aí são meus amigos. Eu estava olhando aqui, 28 colaboradores. A gente sai para tomar cerveja. Então, assim, são meus amigos. Eu falei, tá chato. Não é divertido ficar lendo. Pega um livro. Sim. Só porque está no e-book. Aí eu podia ter feito só copiado, não precisava transformar em foto. Não, tá chato. O que nós precisamos? Precisa de alguma coisa interativa. Então, nós ficamos 1 ano negociando. Nós fizemos negociação com os Estados Unidos, negociação com outros países. Eles queriam cobrar, enfim, uma determinada hora. A gente conseguiu uma IA e ele cedeu parte das imagens dele como vamos dizer, um benefício, uma propaganda. Sensacional. Sim. E aí, para quem... Uma parceria. Quem quiser entrar depois e ter o pacote completo, que vá. Porque eu entendi que a gente tinha que dar isso grátis. O aluno tem que ter meu aluno na PUC, sensacional, ele vai receber de bate-pronto, mas que isso a gente já colocou na livraria virtual. Eu quero que todo mundo veja. Então, qualquer aluno de qualquer universidade do país tem acesso. E fora, porque a gente já está com conversas com Angola, assim vai, que são lusófonos, né? Então, ok. E se isso a gente tiver o desdobramento, eu vou falar com o Paro, a gente transferir para outras línguas, inglês e assim vai. Então, dependendo como for. Então, 90% dos capítulos, não todos têm, porque não tinha isso em inteligência artificial. A gente fez 2 entradas. Você clica e você sabe como são feitas as cirurgias com animações em 3D, com inteligência artificial, e ele ficou divertido. E aí ele ficou divertido, parece que nesse momento virou um boom. Então, eu corri atrás de todo mundo começou a correr atrás de mim. Não, eu quero entrar, e aí a faculdade de Jundiaí, através do professor Adriano Fregonese, que estava no capítulo, falou, não, cara, eu quero entrar. Meu amigo pessoal, um amigão, e alguém com vários títulos também, eu falei, tá bom, vamos entrar, e ele me deu muitas dicas de caminhos, que eu sou... quase que apolítico na minha área. Eu sou aquele cara que fica fazendo minhas coisas, então eu não sei os caminhos das coisas. Ele me ensinou muito isso. Ele ficou num tamanho grande. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de diversão e do ponto de vista de aceitação. Sim. Então, eu já apresentei a todos na PUC
Então, o próprio reitor, o professor Vitor, eu agradeço demais, de Antônio. A professora Márcia, que é já da medicina, sensacional, muito obrigado também. Todos me deram um ok, um parabéns, e ficaram surpresos, porque era um negócio que parecia Era algo underground. despretensioso. Despretensioso, vamos E fazer. tomou um corpo gigantesco. Gigantesco. E aí eu falei, não, vamos pôr para todo mundo. Quem quiser pega lá, tá tudo bem. Eu não quero ter esse coisa, não quero puxar pra gente, nada disso. Já fizemos. Tá lá, nosso nome tá lá. Espero que cada 2 anos, pelo menos, isso seja reatualizado, por mim ou por outro, tanto faz, pouco importa. E gostaria que todo mundo fizesse em todas as áreas, porque tem tecnologia para isso. Hoje em dia, mais do que nunca, né, Mauro? Não, as animações são sensacionais. A parte que não tinha, então a inteligência, que são 2 ou 3 capítulos, se eu não me engano, a gente fez existem sites no Google aberto, que são focados no que a gente chama de Radiopedia. Tem a Wikipedia, a Radiopedia é de radiologia. Então você clica, você cai lá, você já vê as imagens de uma tomografia, uma ressonância, uma série de coisas. Então ele também ficou interativo, não no poder do 3D ou da IA, mas um poder bem legal. O tamanho disso aqui, quando você falou 3 anos, eu ainda achei pouco, pela robustez que ficou esse... Por isso que eu falei que os meus monitores foram assim... Meu Deus. Tem que ser amigo mesmo, viu? Porque chega uma hora que... Tem histórias muito engraçadas na retaguarda disso, de áudios, um reclamando, outro reclamando, eu não aguento mais, não, calma, tá acabando, vamos lá. Muito bom. E eu tava lendo aqui os seus agradecimentos, né, o seu prefácio aqui, e com uma menção especial ao Lucas e à Laura, né? Exatamente. O prefácio, eu acho que ele tem 3 partes. Ele tem uma parte institucional, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que agradecer a todos que nos ajudaram. Ele tem o intuito que eu fiz, então eu quero espalhar isso. É o jeito que eu vejo a medicina, ela tem que ser mais agradável. Ele não tem só o objetivo de prova de residência, mas existem as pessoas que vão estar num plantão, alguma coisa assim, uma fonte. E por último, eu fiz um agradecimento à minha família, porque na verdade eles que sofrem quando eu sofro. E assim, não é pouco. Gabriel, Juliana, Júlio e Dario. Meu filho, meu enteado, minha mulher e o meu irmão. Nesses momentos especiais que a gente recebe forças... Exato. Tanto que eu falo sobre o quão falível eu sou, mas que eu continuo. Reclamando, viu? Sou bem italiano, reclamo bastante. Mas eu não paro. Reclamo bastante. E também, para quem quiser seguir o Instagram da Med Reprodutiva, é isso? Pois é. Isso foi uma atitude, né, uma iniciativa dos alunos, já não é de agora, é desde o início. Quando eu fui para a faculdade, eu não trilhei tudo desde a faculdade. Eu terminei a faculdade e fui fazer minhas coisas. E aí eu vim para São Paulo, eu sou paulistano, fiz minha residência e logo eu já fui para a Itália, da Itália eu fui para a Espanha, da Espanha eu fui para a Bélgica, com intervalos de tempo, e depois eu fiz mestrado na Itália. Quando eu voltei, meu professor, que na verdade com quem eu me encantei, eu fiz urologia, ele me chamou para dar aula lá. E eu estava num dilema pessoal, se eu ia trabalhar na Itália, se eu ia para Curitiba, ou eu estava um pouquinho cansado, um pouco da insegurança. Eu sinceramente estava isso. Então eu queria tirar o pé um pouco daqui, mas eu amo São Paulo. Mas eu tenho meus medos como todo mundo. E aí, quando ele me chamou, eu vi minha universidade. Pô, eu falei, eu fui aquele cara que viveu a faculdade. Eu fui da Atlética, eu fiz festas, eu não sei o quê, e eu tenho amigos que dão aula lá dentro. Então, eu tenho amigos, que nem o Fernando Porto, que é da Arritmia, hoje é a sensação nacional. Então, assim, eles estavam lá. Quando eu percebi que eu tinha essa possibilidade de retornar, eu comecei aí. E aí, o professor que me levou acabou indo, né? Foi embora, faleceu, e eu acabei assumindo. Com isso, virou uma avalanche, porque eu conheço praticamente todo mundo que está lá. Eu pedi as mudanças, falei, posso mudar tudo? Pode. Falei, tá bom. Então, vamos começar.
Uma das coisas que começou foi, eu estava na aula e eu falei, ó, acho que eu vou fazer uma monitoria, o que vocês acham? Um menino pediu, um menino, eu abri, eu te juro que uma vaga para tê-lo. Eu não sabia nem o caminho burocrático. Como é que faz isso? Eles que me ensinavam. Vai lá, assina isso, eu não sabia. Quando eu vi, tinha uns 30 querendo. Putz, eu fiz uma conta, eu abri de um, eu abri para 6, 7, 8. Essa monitoria tomou vulto. Esses monitores realmente, eu dou uma amplificada no currículo deles, o que hoje é importante. Isso virou um congresso internacional. Foi o primeiro de reprodução humana dentro de medicina reprodutiva dentro da PUC. E nós já estamos na terceira versão, fizemos a terceira versão, nós vamos para a quarta. E agora nós vamos levar esse congresso para Ribeirão Preto, na USP. Eles nos convidaram, virou uma parceria. Então uma coisa vai levando a outra. Essa galerinha que vai trocando todo ano fez um Instagram, sensacional. Então se você olhar tem logo, então é tudo muito na amizade. O logo é lindo, porque o logo foi feito pelo Enzo, que era noivo de uma das minhas monitoras, e ele trabalhava com design gráfico. Enzo Graziani, se eu não me lembro, se eu não estou cometendo uma injustiça com ele. Cara, ficou lindo. E aí, eles foram fazendo. E eu não sei gerenciar isso, não sei como é. E eles vão postando. Eles postaram exatamente hoje a divulgação desse e-book. Esse congresso, então, em Ribeirão ainda vai acontecer. Congresso Internacional Estudantil de Reprodução Humana. Em outubro. Em outubro? Muito legal. Uma coisa está levando a outra. E eram coisas fragmentadas, que eu vou fazendo. E a gente vai... eu tenho uma sorte que a faculdade realmente me abre as portas. É uma faculdade de pensamento moderno. Ela realmente deixa a gente... E aí eu vou fazendo. Eu vou abrindo a porta, eu vou fazendo. E eu acho que tem uma parte tem uma parte da molecada hoje em dia que ela tem... como toda geração, tem parte boa e parte ruim. Eu não tendo a colocar tudo no mesmo saco. Acho que é errado. É rótulo, não. Mas eles têm a perseverança daquilo que eles receberam. Então, a gente recebeu essa coisa, eu, por exemplo, de pós-guerra, dessa coisa de escutar fome e tal, e a família tem que prosperar. Então, eles receberam. Só que eles receberam já uma informação que, assim, línguas, eles falam inglês sem sotaque. Eles têm um aprimoramento. Claro que os pais entenderam, já puseram. Então, eu sempre brinco que eles são meninos europeus. Que eles são poliglotas, eles são conectados, tecnológicos. Cara, é uma máquina, é uma máquina. E aí eu incentivo. Às vezes dou bronca, às vezes vira alguma coisa, vamos tomar cerveja, vamos fazer reunião não sei aonde, alguma coisa completa, não vamos sentar aqui, eu não quero comer alguma coisa. E vamos sentar num lugar nada a ver e começa... E às vezes eu tomo bronca, porque eu começo a brincar, eu brinco muito. Nós temos que terminar, isso é verdade, inverte os papéis. Eles selecionam os monitores. Então eu falo, eles não vão trabalhar comigo, eles vão trabalhar com vocês. Então é muito legal. Você acaba achando pessoas que fazem parte da sua... Não só eu faço parte da história deles como professor, tal, mas o contrário. É o contrário, são pessoas que entraram na minha vida. Para mim é muito claro, né, o papel do professor, mas quando a gente troca o chapéu, né, põe o papel de gestor, mas você, enquanto professor, está ensinando eles outros valores e outros conceitos de trabalho em equipe, de seleção, processo de seleção. Boa parte deles não são amigos, não são inimigos, não é isso? Mas às vezes não tem aquela interação na faculdade, sabe quem é, dá um oi só, e se tornam amigos. Dentro da monitoria se tornam muito amigos, porque é meio que imersivo. Então essa gestão de pessoas é parte do processo vivo. E aí eu encontro eles a PUC tem um local de alimentação muito bonito, uma praça lá. Eu fico cobrando ali, aí eles estão... às vezes sem fazer nada, estão lá no celular, eu fico curtindo fotos, eu te pedi um negócio, então eu fico enchendo e isso vai preenchendo e vai ficando divertido. Então é gostoso, é gostoso. E eles têm uma energia diferente, né? É gostoso, isso renova a gente. É muito legal, muito bom, muito bom. Ô Rafa, eu quero até não cometer uma injustiça. Eu falei tanto de duas pessoas, mas eu não quero cometer injustiça e não falar dos demais. Então, como você está com... Tá aqui aberto. Se puder, deixa eu... Ó.
O professor Adriano, eu já falei. Então, é um expoente na área e é um amigo pessoal. Então, eu tenho a chance de ter sido assistente dele. Então, a gente é amigo de períodos remotos. O Alexandre Grieco é um professor da faculdade, é um professor da urologia altíssimo nível, meu amigo pessoal. Edson Schneider, talvez o melhor pediatra do país. Meu sócio no São Luís, e meu, como é que eu vou dizer, minha Barça, hoje em dia é Google, minha Barça, quando eu tenho coisas diferentes na urologia. Dr. Edson Borges Júnior, ele é um dos modelos que eu segui. Na verdade, eu sou muito treinado por ele. Então, quando eu transiciono da urologia geral para a infertilidade, foi ele que me levou. Então, assim, eu fui treinado por ele. Eu tive mais 2 ou 3 pessoas que eu fiz a referência no Mundial, que foi aqui no Brasil, eu fiz a abertura, eu fiz uma homenagem a eles. O Edson foi um deles. O Edward trabalha com o Edson. Então, eu trabalhava, antes de vir para o United, no centro do Fertility. Então, o Edward é um amigo, um ginecologista, assim, que eu falo que ele é um dos meus oráculos que eu ligo quando eu tenho alguma coisa diferente. O professor Leonardo Reis, ele é um dos maiores currículos nacionais. Ele é o chefe da pós-graduação da PUC, alguém que me puxou para lá. Nós estamos, ele dá aula, divide as aulas comigo, né? Uma parte da turma passa com ele. É alguém com link com Harvard, é outro nível. O Léo é um cara diferente. Professor Limírio, eu vou me segurar porque ele já faleceu. Ele é alguém de outro nível e é que a gente chamou o seu filho para ocupar o seu lugar para fazer o capítulo. A Lorela, uma querida, foi minha residente. Eu escolhi para ela me pediu isso, o que fazer na urologia, e hoje ela é nossa sócia no grupo. Ela faz parte feminina. O Lucas é meu outro sócio, que é da uro-oncologia, então eu, o Schneider, é todo mundo no mesmo grupo. É alguém de um talento e de uma humildade muito legal. Hoje, no São Luís, ele é meu braço direito. O Marcos Birelli é um radiologista que tornou-se meu amigo. Quando eu entro na faculdade, ele está terminando. Ele fez radiologia, ele está voando baixo, alguém que já tem centro de radiologia e que toda vez que eu preciso de alguma coisa acadêmica, ele tem o pé em instituições como Einstein, eu chamo ele para fazer esses capítulos e ele se torna bastante meu amigo porque ele joga basquete comigo. Então, o buraco, a cesta é mais embaixo. O meu nome, o Renatinho Nardi, hoje é um dos grandes expoentes em cálculos, em litíase, né, pedras. Só que o Renatinho é meu amigo desde a faculdade. Então, enquanto os outros o chamam de professor Renato, eu chamo de Renatinho. Eu encho ele com as brincadeiras, que desde que a gente tinha 20 anos, ele fala, você continua fazendo as mesmas brincadeiras. Eu falei, você se irrita, e quando você se irrita, a gente continua. Tá dando certo, né? Um dos maiores gratidões que eu tenho na carreira, o Renato Panhoca. O Renato Panhoca, quando eu transiciono de um assistente do Edson para ser um chefe de equipe, eu senti o baque. Eu falei, eu vou operar pessoas de outro nível, então eu preciso de alguém de estofo para me ajudar. Eu fiz na pandemia, teve uma conversa, um podcast também, eu fiz uma homenagem a ele, que eu devo muita coisa. Ele foi meu sócio e eu devo muita coisa a ele. A gente troca muita figurinha. Talvez seja, assim, como uro-oncologista, eu sou muito fã dele, eu acho que é um dos melhores. O Ricardo Bernatti também é nosso sócio, ele é da disfunção sexual, está seguindo os caminhos do Adriano, e está na minha equipe, alguém que vem me ajudou, e eu coloquei o tema para ele que ninguém queria fazer, que é anatomia. Então, ninguém manda ser o mais jovem, entendeu? Alguém tem que fazer, Exato. né? O Thiago Moura hoje é o coordenador da urologia da PUC. Em disfunção miccional, um dos melhores do país. Então, é meu amigo, que me aguenta toda quarta-feira, ou semana assim, o ambulatório, eu sempre fazendo as mesmas graças, e ele é um expoente e eu coloquei nesse capítulo. O professor Birajara é um dos mais importantes, em especial câncer de bexiga do país, e a sua filha está com a gente. Então, a Isa está aqui. E aí começam os monitores. A Beatriz Fiolo,
a Beatriz Leal, o Bruno Aoki, a Diana Sabag, a Isabela Salati, a Isadora Possato de Oliveira, a Isadora Ferreira, filha do Bira, a Juliana Perron, a Laura Fleury, que eu já falei 1000 vezes, a Letícia Erren, se eu estou pronunciando errado, o Lucas Paz, a Maria Júlia Ardengue. Esses são os meus monitores e meus amigos. E assim, né, Mauro? A gente já se conhece faz algum tempo e eu acho que isso que você acabou de fazer é um grande diferencial. Fazer questão de reconhecer cada um dos envolvidos e não querer bater no peito e dizer que eu sou o cara, que eu faço, eu aconteço. Teve uma equipe que ajudou, mas é porque as coisas... Cara, isso... Eu tirei meu nome, eu não fiz capítulo. Eu chamei o Edson. Eu falei, Edson, eu admiro você, eu preciso te devolver. Você vai ter mais um capítulo. Pô, é mais um num capítulo quilométrico. Ok. Eu vou para a edição, que ela é mais organizacional do que do conteúdo, mas eu prefiro isso. Literalmente, né? Tá fazendo essa gestão de todo esse time, de todos esses expoentes, é só alguém que realmente tem... que as pessoas têm uma consideração muito grande por ti, né, Mauro? E aí, isso me remete muito e me deixa muito feliz da gente trabalhar junto, cara. Eu que agradeço aí, mais uma vez, da oportunidade da gente estar batendo esse papo e te conhecendo um pouquinho melhor. Acho que isso que é legal também. Esse espaço que eu abro é para que as pessoas também conheçam esse lado. Porque o da medicina, e o do especialista, e o do detalhe, isso o pessoal já sabe, o pessoal conhece. Agora, esse lado do profissional, que é o humano, que na verdade nós todos somos humanos, né? E as pessoas têm essa mania de colocar o médico num altar, num pedestal, e realmente não é essa questão. Eu sempre digo para os alunos 2 ou 3 coisas a respeito desse lado humano. Esse papo que o médico não pode se envolver com o tratamento, ele não pode destrambelhar, se envolver ele deve. 2, o acolhimento que todo mundo fala, isso aí você aprendeu na tua casa. Isso aí não é um treinamento. A gente zero tem aula de comportamento. E se você seguir protocolos, você é fake. O protocolo já não é o acolhimento por definição, né? E se você não tem essa... Existem pessoas mais tímidas, mais fechadas. Escolha áreas que te deixam mais fechado. Você vai ser muito feliz. Sim. Porque são pessoas diferentes com situações diferentes. Então, olhe o seu próprio perfil, escolha a sua área olhando o seu próprio perfil. E aí você não erra, né? Não erra. Não erra, né? Não erra. Você pode ser você mesmo. Exato, porque dificilmente existe uma área na medicina que você detesta. Porque o que você foca? Em coisas diferentes. Então, troque qualquer área. Se você faz um diagnóstico muito diferente, você salva, ele é recompensador per se. Legal, ninguém sabia, eu sei. Eu vi, tem 3 casos no mundo, legal. Isso sempre é legal, independente de ortopedia, reumatologia, cirurgia cardíaca, dermatologia, tanto faz. Eu acho que ele é legal. Aonde que pega? A rotina. Aquilo que você vai ver 90% do seu tempo. Se isso faz parte do teu perfil, se você é mais comunicativo e vai fazer um monte de consulta, você seria assim, se você é mais introvertido e você talvez se desse melhor num laboratório, numa área mais fechada, numa radiologia, mas se você é um observador de primeira, faça essa área. Você usa o seu talento e evita as suas, vamos dizer, não vou falar deficiências, mas aquilo que você não seus gosta. Pontos de melhoria, né? Pontos de melhoria. E isso nos remete ao início. Fazer aquilo que a gente é apaixonado é o que nos torna diferentes para perseverar quando é difícil. Exatamente, exato. O bom é fácil. O bom é fácil. O bom é fácil. Morão, mais uma vez, obrigado, meu amigo. Foi muito bom o papo, valeu. Obrigado.